Então, pessoal, vamos resolver aqui os exercícios aqui da prova. Começando aqui pelo exercício 1, ele diz aqui, o gráfico abaixo representa a curva de aquecimento para 3 amostras diferentes, partindo do estado sólido. Então, a primeira afirmativa aqui que ele diz, a temperatura de 40 graus Celsius, a amostra 1 se encontra-se no estado sólido. Então, vamos lá. Nesse gráfico aqui, se ele parte do estado sólido, essa amostra 1 ela ainda não chegou neste patamar aqui, que é o ponto de fusão. Então, se ela ainda não chegou nele, ele ainda está no estado sólido. Então, essa já está certa. Vamos partir para 2. A amostra 2 é um exemplo de uma mistura. A amostra 2 é essa aqui. Ela tem 2 patamares, o patamar de ponto de fusão e o patamar de ponto de ebulição. Então, ela não é uma mistura, ela é uma substância pura. Então, essa já está errada. A 3. A amostra 3 é uma mistura. A amostra 3 ela tem uma variação no ponto de fusão e uma variação no ponto de ebulição. Então, ela é uma mistura. Então, essa está certa. E a 4, a temperatura de 25 graus Celsius, a amostra 2 encontra-se no estado gasoso. A 25 graus Celsius é mais ou menos aqui. Podemos ver que ela bate bem aqui no gráfico 2, né, nessa substância 2. E aqui é a parte líquida, então ela não é gasosa, ela é líquida, a 25 graus. Então essa é a resposta número letra D, que é a 1 e 3 estão certas. O exercício 2, ele diz um textinho sobre o petróleo. Os combustíveis fósseis são assim chamados porque sua origem mais provável está nos cestos de plantas e animais marinhos que se depositaram no fundo dos oceanos. O combustível fóssil mais importante é o petróleo, que é encontrado em jazidas que podem estar muitos metros abaixo da superfície da Terra. Após sua extração, o petróleo é transportado para as refinarias, onde seus componentes são separados conforme o esquema simplificado abaixo. Vamos entender então esse esquema. O petróleo, na forma de óleo, ele é levado para a refinaria, ele sofre um aquecimento e sofre aqui uma destilação fracionada para separar os seus compostos aqui. Então vamos ler. Sobre o esquema, é falso afirmar que, então ele quer saber a resposta falsa. A. O ponto de ebulição do querosene é menor do que o ponto de ebulição da gasolina? Vamos lá, o querosene ele está aqui e a gasolina está aqui em cima dele. Se a gasolina está acima do querosene, logo ela tem um ponto de ebulição menor do que o querosene e não o querosene menor que a gasolina. Logo, então essa já está falsa. E já sabemos que é a letra A. A 2 é a letra A. Mas vamos ler o resto. A B representa uma destilação fracionada, que é um processo de separação baseado na diferença dos pontos de ebulição entre os componentes da mistura. Tá certo? Aqui é uma destilação fracionada. C. A fração com menor ponto de ebulição desse processo é o GLP, ou seja, gás liquefeito de petróleo. Está certo. O gás ele está aqui em primeiro. Ele é o primeiro a ser ebulido. Então, está certo. O ponto de ebulição é um maior ponto de ebulição. E o petróleo é uma mistura heterogênea. É verdadeiro. Há vários hidrocarbonetos aqui, há vários componentes a ser separados. Logo, é uma mistura heterogênea. Voltando um pouquinho aqui, é que eu vi que aqui é C. Vamos ver a C de novo. A fração com o menor ponto de ebulição desse processo de LP. Tá certo. Aí a D, ele diz que a gasolina tem um maior ponto de ebulição que o GLP. Realmente. A gasolina está abaixo do GLP, então ele tem um maior ponto de ebulição do que o GLP. Ou seja, precisa de mais temperatura para você ebulir a gasolina do que o GLP. E eu já tinha comentado. Então, da B até aí está certo. Então, a resposta errada, que seria a certa aqui nesse exercício, é a letra A. Então, a 3. Qual é a alternativa que só aparecem misturas? Então, vamos lá. Grafite. O grafite é só composto por carbono. Então, não é uma mistura. Então, essa já elimina. A B. Ferro. O ferro também é uma substância pura. Enxofre também puro. Mercúrio puro. E ácido muriático são puros. Só substâncias puras. Então, está errado também. A C. Areia, açúcar, granito e metanol. O metanol é puro. O açúcar também. Então, essa C também está errada.
A D, vinagre, é uma mistura. O álcool não, o álcool é puro. Então essa também está errada, só sobra E. O ar atmosférico é uma mistura de gases. Granito, uma mistura de sólido. Vinagre, uma mistura de líquidos. E água sanitária, uma mistura de líquidos também. Então a 4. Em um sistema fechado que contém água líquida, cloreto de sódio dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, 2 cubos de gelo, gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água líquida existem, ou seja, ele quer saber quantas fases e quantos componentes tem nesse sistema. Lembrando que isso é um sistema fechado. O que acontece? Quando você tem um sistema fechado, os gases não dissolvidos eles contam como uma fase também. Já um sistema aberto não, porque o sistema aberto está em contato com o ar atmosférico, então não interfere no número de fases e componentes. Então vamos lá. Água líquida. A água líquida ela já é uma fase nesse sistema. Cloreto de sódio dissolvido está diluído nessa água líquida. Logo, então a 4. Ele diz um sistema fechado que contém água líquida, cloreto de sódio dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, 2 cubos de gelo, gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água líquida. Ele quer saber quantas fases existem e quantos componentes. Se tem um sistema fechado, os gases que estão envolvidos, que estão dissolvidos aí nesse sistema, eles contam como fases e componentes. Já no sistema aberto, não, eles não contam como uma fase, porque está em contato com os gases atmosféricos. Então, vamos ver. Água líquida já é uma fase. Cloreto de sódio dissolvido está dissolvido na água, então não conta como uma fase. Cloreto de sódio não dissolvido, ele tem um corpo de fundo, então. Então esse já é uma segunda fase. 2 cubos de gelo, outra fase. E gases de nitrogênio e oxigênio que não estão dissolvidos, uma quarta fase. Por enquanto, são 4 fases. Quantos componentes? Água líquida é um componente. Cloreto de sódio é outro componente. Ele está dissolvido e não dissolvido, mas continua sendo um componente só. 2 cubos de gelo é água, então 2 componentes ainda. E gases nitrogênio e oxigênio, então 4 componentes e 4 fases. A resposta certa é a A. A 5. Observe a imagem abaixo, onde os átomos são representados por esferas e determine quais sistemas representam. Então, a 5 aqui. A letra A. A substância simples. Então, nesses 4 sisteminhas aqui, qual é uma substância simples? Lembrando que substância simples é aquela que é composta por um único elemento. E a única sistema aqui que há um elemento só é o primeiro, porque só tem bolinhas azuis e do mesmo tamanho. Então essa já é a substância simples. Então aqui é o primeiro sistema. A B, uma substância composta, ou seja, uma substância composta é aquela que tem mais de um elemento. Só pode ser a 4, por quê? Só há substâncias iguais aqui e com mais de um elemento. Na 3 e na 2 já tem substâncias diferentes. Nós temos aqui, por exemplo, essa que é uma bolinha azul e 2 amarelas, mas porém a gente tem uma laranja aqui, 3 laranjas e 2 amarelas aqui, então essa já é uma mistura, já não é uma substância composta. Então a substância composta aqui é a 4, só tem coisas iguais que são compostas. Já a C, as misturas, já falei, que é a 2 e a 3. Aqui na 2 tem essas bolinhas aqui brancas e as bolinhas laranjas. É uma mistura. E a 3, como eu disse, bolinhas laranjas, amarelas e essa aqui que é uma substância composta aqui. Então a 6. Ele quer que você dê exemplo de uma solução sólida, uma solução gasosa, uma solução líquida do tipo líquido sólido, uma solução líquida do tipo líquido-líquido e líquida do tipo líquido e gás. Então, uma solução sólida, ou seja, é um sólido com outro sólido misturado. Por exemplo, uma liga metálica. Uma liga metálica é, por exemplo, o ouro 18 quilates. Significa que há uma porcentagem de ouro e uma porcentagem de latão. O quilates, o quantos quilates se refere ao quanto de ouro que tem nessa liga. E isso já é uma solução sólida. Lembrando que uma solução é aquela que tem uma quantidade de um solvente e um soluto. Que normalmente o solvente está em maior quantidade e o soluto em menor quantidade. E a B, uma solução gasosa.
poderia ser o ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura de vários gases. O nitrogênio que seria o solvente, porque 70% do ar atmosférico é nitrogênio. Depois vem o oxigênio e depois os outros gases em gerais. Então, o ar atmosférico é uma mistura de gases. A C, líquida do tipo líquido sólido. Poderia ser água com açúcar. Água com açúcar é líquido e você está misturando um sólido. Então, é um tipo de solução, líquido sólido. A D, líquida do tipo líquido. Poderia ser o etanol, comprado em posto de gasolina. Porque nele há uma quantidade de álcool, etanol, e uma quantidade de água. E isso seria uma mistura líquido-líquido, água com etanol. O E, solução líquida do tipo líquido-gás. Isso poderia ser água com gás que você compra no supermercado. Tem gás ali dentro daquela água ali, é um líquido-gás. Poderia ser um refrigerante ou outra coisa do gênero. A 7, eu vou deixar ela por último porque ela é a maior, a questão mais comprida. Então eu vou deixar ela por último, vou resolver a 8 e a 9 e depois a gente volta na 7 que é a cruzadinha. Então a 8, ele pede para construir um gráfico a partir dos pontos expostos aqui nessa tabela abaixo. E ele quer saber se nesse gráfico se refere a uma substância pura, uma mistura comum, uma mistura eutética ou uma mistura azeotrópica. Então eu já fiz esse gráfico aqui e vou explicar como é que se faz ele. Então, olhando aqui, ó. Ele diz que eu coloquei o tempo sendo o eixo X e a temperatura sendo aqui o eixo Y. Então, a menos 5 graus ele diz que é zero, ao tempo zero. Ao tempo 1 ele diz que é 0 graus. O tempo 2 é 0 graus também. Ele diz que o tempo 3 ele está a 95 graus. O tempo 4 é 97. E o 120 aqui, desculpa, o tempo 5 é 120 graus. Depois é só ligar os pontos de acordo ali com a tabelinha. Ele quer saber se é uma mistura, uma substância pura, ou azeotrópica ou eutética. Lembrando, substância pura é aquela que tem patamares. Neste caso só tem um patamar, o outro tem uma variação. Então essa já não é uma substância pura. Uma mistura comum seria a variação do ponto de fusão e a variação do ponto de ebulição. Nesse caso também não é, porque ele tem um patamar aqui no ponto de fusão, então não é uma mistura comum. E uma mistura eutética é quando o ponto de ebulição varia, mas o ponto de fusão é constante. E é o nosso caso. Esse ponto aqui tem um patamar, então é constante. O ponto de fusão, o de ebulição, tem essa variação. Então essa é uma mistura eutética. A azeotrópica, que não é o nosso caso, mas é aquela que o ponto de ebulição é um patamar e o ponto de fusão é uma variação de temperatura. Tem uma variação aí de temperatura. Então vamos para a 9. Então a 9 ele quer saber, deseja-se reaproveitar cada composto presente em um determinado resíduo sólido de laboratório de química. A tabela abaixo fornece as propriedades físicas de cada um dos componentes desse resíduo. Então ele deu os componentes aí, o ácido oleico, que é o óleo de soja, ele deu o ponto de fusão, a densidade e se ele é insolúvel ou não em água. O NaCl, que é o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha também, ponto de fusão também, densidade, e ele diz que é solúvel em água. E o óxido de silício, que é também que chama de areia, tem também os pontos aqui e diz que é insolúvel em água. E ele quer, baseado nesses dados aqui diferentes, ele quer que você faça um fluxograma que permita a recuperação de cada componente, ele imaginando que esses três componentes estão misturados. E ele quer saber que você coloque o nome de cada operação e os componentes que estão em cada etapa desse fluxograma. Então, eu já montei aqui esse fluxograma. Então, vamos começar aí. Podemos perceber que temos óleo, sal de cozinha e areia. Olhando a tabela, a gente já sabe que o sal de cozinha ele é solúvel em água. E é muito mais fácil nós separarmos um líquido de outro líquido do que um sólido de um outro sólido. Muitas vezes é mais difícil. Nesse caso é bem difícil. Então é mais fácil nós jogarmos, adicionarmos água no processo
e para dissolver todo esse sal de cozinha na água. Assim, depois a gente só faz a separação do óleo e depois separa a areia e depois separa o sal. Fica mais fácil de fazer esse processo. Então a gente adiciona água nesse processo e mistura para dissolver esse sal de cozinha. Depois a gente espera isso decantar e a gente passa o óleo para um funil de separação para decantar esse sistema. Mas a gente tem que passar só o óleo, tentar passar o mínimo de água possível para não variar essa separação aqui, não dar errado nessa separação. E tentar fazer o possível para não derramar a areia no funil de separação, para não entupir aí o funil. Depois de colocar o óleo com uma pequena quantidade de água, a gente decanta isso, faz uma decantação para separar o óleo da água. A gente vai então separar o óleo e vai ter água com sal aí também separado. Essa água do sal, com sal, a gente pode devolver para o becker lá que estava com água e sal, e água e areia e sal, né? Depois a gente pode fazer uma filtração. Então a gente vai separar a areia da água com sal e depois, através de um aquecimento, a gente separa a água e o sal. Então a gente vai ter aí os três componentes que nós queríamos: o óleo, a areia e o sal, porque a água a gente separou, mas não é nosso interesse. Ela poderia ser descartada nesse processo. Voltando aqui então, a 7 para responder essa cruzadinha. Eu vou fazer todas as horizontais para depois fazer as verticais. Não vou seguir aqui na ordem 1, 2, 3, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro, baseado em densidades diferentes, onde o sólido menos denso é separado por uma corrente de ar. Conhecemos isso por ventilação. Então, vamos colocar aqui ó, na primeira, ventilação. Feito. A 3. Baseia-se na diferença de densidade, suspensão, também conhecida como flotação. Vou colocar aqui, flotação, na 3. Na 4. Como é possível obter oxigênio para hospitais? Como a gente obtém oxigênio para o hospital? A gente faz a liquefação. Então, liquefação. A 9. A medalha de bronze é um exemplo de solução sólida. Então, sólida. Feito. 11. O gás oxigênio é um exemplo de substância simples, porque só tem átomos de oxigênio. Deixando aqui, ó, simples. A 13. A gasolina é obtida por meio do petróleo. Então, por meio da destilação do petróleo, a gente obtém a gasolina. Então, na 13, a destilação. Como a gente viu aí no exercício anterior. Destilação. Bastante parte das respostas está no restante da prova. Então, é interessante deixar às vezes a cruzadinha por último, porque às vezes as outras questões têm as respostas dela. Então, a 14. O sangue é um exemplo de mistura heterogênea. Então, heterogênea. 15. Uma mistura não tem patamar de fusão constante. Isso é uma mistura azeotrópica. Vamos colocar aqui. Azeotrópica. Feitas as horizontais, vamos para as verticais. 2. Mistura não tem patamar de ebulição constante. Uma mistura eutética. Então, eutética. A 5. Gás hélio é um exemplo de substância atômica. Então, vamos achar 5 aqui, ó. Atômica. Porque gás hélio só tem um átomo de hélio. Então, atômica. Um átomo de hélio. 6. O tananã é um vidro não reciclável.
O espelho é um vidro não reciclável. Então, aqui, ó, espelho. 7. Um aspirador de pó configura um processo de separação por filtração. Então, filtração. A 8. A água é um exemplo de substância composta. Então, composta aqui no 8. E o 10. Baseado na diferença de temperatura de ebulição entre os componentes da mistura, onde o solvente se volatiliza, seria uma evaporação. Evaporação. E o 12, por último, qualquer espécie de matéria formada por átomos de elementos específicos em proporções específicas. É uma substância. E pronto, todos os exercícios da prova estão respondidos. Qualquer dúvida é só entrar em contato lá no meu e-mail ou vou deixar o meu número do WhatsApp também. Qualquer dúvida é só me dar um toque lá que eu faço o possível para responder aí. Se não entendeu alguma coisa aí desses exercícios.